Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Ainda estou aqui no hotel, ainda estou aqui curtindo um pouco meus diazinhos de folga. Estou gravando esse vídeo imediatamente após a conclusão do Monday Night Raw. Então a gente vai fazer o resumo do show com as notas, a descrição do que aconteceu, sem as imagens. Peço que vocês me desculpem novamente. A partir de sexta-feira a gente já vai ter os nossos resumos lá na minha casa, lá no meu escritório, e aí os sábados e as terças-feiras nós voltaremos a ter os resumos dos shows com as imagens, beleza? Mas por hoje vamos fazer um resumo rápido de tudo que aconteceu no Raw. Então já preparem os seus comentários para vocês botarem aqui nesse vídeo para aparecerem no Sincerão da Galera de quarta-feira. E já preparem o seu hype. Abrem seus celulares, cliquem em like no vídeo, desse vídeo aqui de hoje, cheguem pro lado e já mandem o hype, assim, cheguem a parte dos comentários pro lado, cliquem em hype e hypem esse vídeo. A gente quer voltar a botar um vídeo no top 100 de vídeos hypados do Brasil, eu conto com vocês para isso, beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre o Monday Night Raw, tá? E o show começou com os Usos vindo pro ringue, né? Eles estavam fazendo hit e tudo mais, só que eles foram interrompidos pelo Paul Heyman e pela Division, né? E aí o Logan Paul, ele tirou o microfone do Paul Heyman, começou a falar, ele falou sobre a venda do card dele, né? Vocês viram um vídeo de notícias ontem que eu disse que estava por volta de 11 milhões de dólares? Pois é, no final do leilão ele conseguiu vender por 16 milhões de dólares esse card dele do Pokémon. É um card do Pikachu Illustrator lá do Japão. É o card mais raro que existe no mundo. E aí o Logan Paul ele esculhamba com a cidade de Memphis, dizendo que não é a cidade mais bonita do mundo, mas eles estão ali, etc e tal. O Paul Heyman ele pede para mostrar as imagens que mostram por que ele está meio rabugento hoje. Aí a gente vê o Mascarado atacando o Austin Theory, né? E aí o Austin Theory fala que ele não é o Mascarado original e tudo mais, que ele deveria ter vencido a luta na semana passada, na classificatória para o Elimination Chamber. O Adam Pearce chega no ringue e fala: olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para os bastidores, nós vamos conversar sobre isso como adultos, e aí a gente resolve essa situação. Mas a Division continuou sequestrando ali, o Paul Heyman pede para botar o Bronson Reed na Elimination Chamber, o Adam Pearce fala que ele vai ter que ganhar um espaço na Elimination Chamber, se classificando semana que vem, e aí o LA Knight entra, né? O LA Knight vem para o ringue, ele chega, diz que o Austin Theory não vai para a Elimination Chamber ou para WrestleMania, e que o LA Knight ele ora pelo Reed para estar na Elimination Chamber, etc e tal, mas eles acabam se engalfinhando. Aí o LA Knight ele chega e fala o seguinte: olha, eu tô vendo três patetas no ringue, eu não me dou muito bem com os ursos, mas eu tô vendo dois ursos lá, o que a gente pode fazer? Uma luta 3 contra 3, né? Três aqui, três de lá, a gente pode fazer uma briga. O Adam Pearce chega, beleza, vamos fazer essa luta agora, tá? Então, uma luta da Division contra os ursos de LA Knight, uma luta impromptu. E foi uma luta interessante, foi uma luta de cerca de 13 minutos, e a luta ela terminou com depois de muita confusão, né, muita confusão que teve na luta, o Bronson Reed ele pega o Jimmy Uso no ringue, o Logan Paul ataca o Jimmy com um soco direto na cabeça, e aí o Bronson Reed faz o tag e manda o tsunami no Jimmy Uso para 3, tá? Então vitória da Division, e aqui chama atenção uma coisa: lutadores da Division fizeram pinfall nos campeões de duplas. Então isso pode indicar que a gente pode estar tendo uma feud agora entre os Usos e a Division pelo título de duplas, o que pode ser o início do que eu já estava dizendo que poderia acontecer, da Division sair da WrestleMania recheada de ouro, com Austin Theory e Logan Paul com o título de duplas e talvez com Bronson Reed com o campeonato intercontinental. Vamos ver se isso vai se confirmar. 13 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu gostei muito da luta, achei muito interessante. Então vamos ver o que vai acontecer com esse salseiro aí, tá? O que foi interessante é que depois da luta o Logan Paul estava falando sobre a vitória dele, e aí o Mascarado apareceu, deu o stomp no Logan Paul e fugiu, e ficou encarando o grupo lá da arquibancada. Eu achei que ele ia tirar a máscara, tá? Mas ele não tirou a máscara, tá bom? Então isso foi importante. Na semana que vem, a gente vai ter 2 lutas classificatórias do Elimination Chamber. Raquel Rodrigues e Ioshkai e Kairi Sane, lutaço.
e Bronson Reed, Jey Uso e o El Grande Americano original, tá? Então é importante a gente ver isso aí. Cara, depois disso teve um segmento nos bastidores que apareceu uma caixa no meio dos bastidores falando para não abrir a caixa até o dia 28 de fevereiro, que é o dia da Elimination Chamber. Né? O Adam Pearce perguntou o que era aquela caixa, o cara, o impactador, falou que não sabia. Então o Adam Pearce mandou mandar a caixa para o SmackDown para que o Nick Aldis lidasse com ela. A caixa tem o tamanho de uma pessoa, tá? Então, o que tem no raio da caixa? A gente não sabe. Enfim, depois disso, tal, e algumas entrevistas durante o intervalo e tudo mais, nós tivemos o grande americano com os americanos já falando com a Dan Pearce nos bastidores, com o americano pedindo um lugar na Elimination Chamber, porque ele está reclamando que o grande americano original conseguiu. E aí o Adam Pearce diz que não, e o grande fala, olha, tudo bem, então me dá alguma coisa. O Adam Pearce pergunta o que você quer, ele fala, eu quero o campeonato intercontinental. E aí o Adam Pearce diz, beleza, então você vai ter a chance de lutar por uma tentativa de ser o number one contender. Então a gente teria mais para frente no show uma luta de number one contender por este título. Depois disso a gente teve a luta classificatória para Elimination Chamber feminina, Neri versus Asuka versus Bayley. E essa luta ela foi interessante porque eu sinceramente achava que a Bayley iria ganhar, mas no final das contas a Asuka ela conseguiu despachar a Neri para fora do ringue, e diga-se por sinal, a Neri lutou muito nessa luta, mega subestimada, merecia receber uma oportunidade no Elimination Chamber, mas a Asuka mandou a Neri para fora do ringue, encaixou o Asuka Lock na Bayley e fez a Bayley bater. Tá? Então foi uma luta de 12 minutos, vitória da Asuka, eu vou dar 3 estrelas e um quarto. Eu acho que foi uma bela luta e eu acredito que a vitória da Asuka vai trazer um cartaz para a Elimination Chamber. Nós temos agora na Elimination Chamber Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Alexa Bliss e Asuka. E faltam 2 lutadoras. Todas as lutadoras na Elimination Chamber são ex-campeãs mundiais. Depois, quando a Neri estava indo embora do ringue, a Maxine Dupri atacou ela. Tá? Então teve essa confusão. Depois a Maxine deu uma entrevista durante o intervalo, dizendo que ela estava ali para quebrar tornozelos, que ela ia arrebentar com a Neri, etc. E tal. Depois disso teve um segmento em que o Obafemi estava no escritório conversando com o Adam Pearce, o Adam Pearce falando que a proposta dele para o Raw era melhor e tudo mais. Quando o Obafemi pegou o contrato, falou que ia pensar a respeito, quando ele estava indo embora, o Rusev apareceu e encarou ele. Tá? Então, nós temos o Obafemi e o Rusev como uma possibilidade de field no Raw, e lá no SmackDown a gente tem o Obafemi contra Kit Wilson. Né? A gente vai ter essa luta na sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Teve gente que disse que o Obafemi enfrentou o Joaquim Wilde no main event. Então, é um motivo para assistir o main event essa semana. Né? E geralmente sai nas quintas-feiras. Eu vou querer ver essa luta do Obafemi, tá vendo? Tu vê o cartaz do cara, me fazendo assistir main event. Para quem não sabe, é um show C da WWE que passa no YouTube, tá? Depois disso, teve uma entrevista da Liv Morgan com a do Dominique para o Michael Cole sobre a escolha dela de quem que ela vai enfrentar na WrestleMania. Ela disse que ela não ia correr com a sua escolha. E aí, antes que ela pudesse terminar, a Stephanie Vaquer veio, começou a falar em espanhol, e aí o Dominique traduzia tudo para ela. A promo da Stephanie foi muito boa, onde ela ridiculariza a Liv Morgan quando a Liv disse que ela levou 10 anos para chegar onde ela chegou, com a Stephanie dizendo que 10 anos com ela recebendo tudo de mão beijada não quer dizer nada, que a Stephanie ela veio de um país que não tem luta livre e tudo mais. Então a promo da Stephanie teve umas camadas muito interessantes, mas teve uma coisa que chamou a atenção nessa promo. A Stephanie Vaquer falou a promo inteira em espanhol. Inteira. Antes ela fazia a promo metade em inglês e metade em espanhol, e ela estava treinando para falar em inglês. Agora ela mandou a promo inteira em espanhol. Isso chamou muita atenção considerando o contexto político que os Estados Unidos estão vivendo, com a história do show do Bad Bunny todo em espanhol no Super Bowl e como o Donald Trump chiou muito dessa história. Então, se alguém botar pergunta sobre essa história para saber a minha opinião no Sincerão da Galera, pode botar, tá?
vai ter opinião e vai ter inclusive uma aulinha de história a respeito disso, que inclusive apareceu comentários sobre isso na live, tá? Mas é importante a gente falar que essa história aí fez, quando a Stephanie Vaquer mandou isso na cara da Liv Morgan, ela foi embora e a Liv Morgan começou a chorar lágrimas de crocodilos e não respondeu a pergunta do Michael Cole, tá? Assim, é impressionante, mas é muito divertido ver essa história sendo continuada. Eu acho que vai acabar sendo Liv Morgan e Stephanie Vaquer, tá? Eu acho que essa vai ser a luta da WrestleMania. Não acho que a Liv Morgan vai para cima da Jade Cargill. Depois disso, o CM Punk veio pro ringue para mandar uma promo, né? Basicamente, ele fala que ele não vai estragar o main event da WrestleMania lutando com o Finn Balor, porque a WrestleMania seria os playoffs, mas a luta com o Finn Balor seria a temporada regular, fazendo comparação com os esportes americanos. E ele diz que ele deu a chance ao título para o Finn Balor pelo que ele fez na carreira dele, mas que ele atualmente ele apenas o irritou, né? E aí, cara, quando ele chega e fala que ele é o melhor do mundo e que não é o Roman Reigns ou o Finn Balor, o Finn vem pro ringue. E aí, surpreendentemente, ele vem com a música dele Face, ele faz a pose dele Face, mas aí ele olha para trás e aí o Dominic Mysterio vem para fazer o flanco com o Finn Balor de um lado e para surpresa de todos vem o JD McDonagh do outro lado. Então o JD ele volta para a WWE, ele estava lesionado, ele está de volta. Os três cercam o ringue, mas o Finn Balor impede que eles ataquem, né? E fala, olha, ser o melhor do mundo significa que você deveria treinar com os melhores na Europa, lutar com os lutadores no México, sobreviver os dojos mais sinistros do Japão e bater o Roman Reigns na primeira noite no Raw. Isso significa ser o melhor do mundo. E aí o CM Punk chega e fala o seguinte, olha, beleza, você fez tudo isso aí, mas que eu me lembre, quando você fez isso sozinho e não com esses idiotas aí. E eu achei muito engraçado ele ter falado isso, porque, cara, quem conhece a história do Finn Balor sabe que a jornada dele no Japão foi totalmente carregada pelo Bullet Club, né? Então, o Bullet Club tinha uns 15 lutadores atrás dele apoiando o Finn Balor na sua jornada, né? Então, assim, foi uma palhaçada dizer que ele nunca teve ajuda de ninguém no Japão, pelo amor de Deus. Mas no final das contas, o Punk diz que o Finn Balor ele deveria atuar sozinho, né? E não ter esses idiotas, e ele aponta para o Dominic que tem 2 cinturões e não defende nenhum, ou apontando para o J.J. McDonagh falando que a cabeça dele é tão grande que ele precisa de ajuda para poder entrar no ringue. Ai, meu Deus, se tá no cabeção do J.J. McDonagh, eu mereço, meu irmão. Enfim, depois desse salseiro todo, né, o CM Punk fala que ele deveria ser esperto, né, e não atacá-lo, considerando que eles teriam uma chance pelo título. Ele vai embora das costas pro Finn Balor. O Finn Balor impede o J.J. McDonagh de atacar ele. O J.J. queria atacar ele, né, quando o CM Punk fala que ele era o melhor do mundo e não precisava provar isso para ninguém, mas que talvez o Finn Balor precisasse da ajuda. E o Finn Balor impede o Didi McDonagh de atacar, e isso depois gera uma discussão do Finn Balor com o Didi McDonagh nos bastidores sobre o JD querer se meter, e o Finn Balor falando que ele não precisava, que ele precisava provar que ele era bom sozinho e tudo mais. E eles acabaram deixando o Dominic Mysterio sozinho, né? O Dominic ia ter uma luta no main event classificatória para o Elimination Chamber, né? Então, essa luta especificamente, o pessoal do Judgment Day não apareceu, não permaneceu para ajudar. Depois disso, teve um segmento nos bastidores da Rhea e da Io, tava tendo uma entrevista e tal, aí a Kairi Sane e a Asuka apareceram, a Kairi Sane falou em japonês, dizendo que ia garantir a vitória da Asuka na Elimination Chamber, a Asuka fala em japonês, escolhendo a Kairi. A Io chega a falar com a Kairi assim, Kairi, assim, tipo, fazendo menção de querer conversar com ela, mas a Asuka grita e chama a Kairi e a Kairi vai embora. Depois disso, o El Grande Americano 2 vem para o ringue para poder fazer a sua luta no number one contender pelo título intercontinental. Ele vem com os dois americanos. Quando volta do intervalo, quem aparece de surpresa? Era um adversário surpresa do El Grande Americano. E aí o pessoal falou, cara, vai ser o Royce Keys ou vai ser o Bafemi? Eu ainda cheguei a falar, cara, de repente alguém da NXT que a gente não sabe.
não foi ninguém, foi o Penta que acabou lutando contra o El Grande americano por posto de número contender pelo campeonato intercontinental e acabou vencendo a luta depois de 8 minutos. Tá? Basicamente, o que aconteceu foi que o El Grande americano original, o Chad Gable, puxou o Raio para baixo do ringue, né, atacou ele dando suplex de rolamento, que é o Chaos Theory, no chão do lado de fora do ringue. Depois ele joga o Bravo na mesa dos comentaristas. Nisso, o Penta ele aproveita a confusão com o El Grande americano, manda um Springboard Mexican Destroyer no El Grande americano 2 para o pinfall. Tá? Foi uma boa sequência. Foram 8 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas para a luta. Eu achei que foi uma luta legal, divertida, mas que faltou um pouquinho de tempo. Depois, o Grande Americano original tentou tirar a máscara do Grande 2 depois de dar um Chaos Theory e Rolling German Suplex, né? Mas o Raio e o Bravo puxam o Grande Americano 2 para fora do ringue. Existe uma história de que os dois El Grande Americanos vão lutar numa luta máscara contra máscara na WrestleMania, tá? Mas a gente ainda não tem isso confirmado. Lembrando que as lutas de apostas, né, de máscara contra máscara, são as lutas mais populares no México, tá? Então vamos ver se a gente vai ter realmente essa luta aí acontecendo lá em Las Vegas. Depois disso, nós tivemos a AJ Lee vindo para o ringue. A AJ Lee que vai lutar contra a Becky Lynch pelo Campeonato Intercontinental na Elimination Chamber. Basicamente, a AJ Lee fala que a divisão feminina da WWE ela é dividida em antes da AJ Lee e depois da AJ Lee. E aí ela chega a falar que a Becky Lynch não chegou no nível da AJ Lee na carreira, e assim, eu tendo a discordar, porque a Becky é a segunda lutadora com o maior número de dias como campeã na história da WWE e é mega campeã. Então, assim, a AJ Lee pavimentou a estrada, mas a Becky Lynch pegou o carro e passou por cima dela, na minha opinião. Mas enfim, depois a Becky Lynch ela veio pro ringue, e aí começou a bater boca com a AJ Lee, tudo mais. A AJ Lee chega a chamar ela para dentro do ringue para poder, chamando a Becky Lynch para dar na cara dela, né, falando que elas poderiam começar a brigar ali mesmo, não precisavam lutar pelo título, mas poderiam brigar. E aí a questão é que a Becky, mesmo com a AJ Lee botando os braços para trás, a Becky não deu na cara da AJ Lee. Não quis arriscar que as duas acabassem se atracando, tá? E aí, no final das contas, a Becky Lynch vai embora e diz que ela não briga em Memphis. Enfim, ficou por aí. E aí, depois disso, a Becky Lynch foi embora e a AJ Lee comemorou no ringue, tá? Eu acho que essa história tá bem direcionada. A gente vai ter essa luta na Elimination Chamber. Não acho que essa luta vai ter um final, sinceramente. Vamos continuar aguardando para ver o que a WWE vai fazer com essa rapaziada aí. Depois disso, nós tivemos a Division esperando para conversar com o Austin Theory nos bastidores. O Austin Theory reclama sobre o mascarado, né? O Heyman fala para o Theory e o Logan Paul irem para o jatinho, para eles irem embora, tal. O Adam Pearce fala que o mascarado é um problema para ele também. O Bronson Reed fala que resolve problemas e ele vai resolver esse problema do mascarado. Ele disse que quando vencer a Elimination Chamber, esse problema também vai ser resolvido. O Adam Pearce fala obrigado e o Reed fala sem problemas, falando sobre eliminar essa questão, né? O Bronson Reed vai lutar na semana que vem, vamos ver se ele vence. Enfim, depois de uma promo da Maxine Dupri nos bastidores, nós tivemos também um video package, né? Um videozinho falando da carreira do AJ Styles agora que ele se aposentou. E aí, cara, a gente descobriu, e aí durante a live eu não percebi isso, depois vendo as notícias é que eu vi, que a WWE vai fazer um show em Atlanta na semana que vem, que é a terra do AJ Styles. E a semana que vem será um show de tributo ao AJ Styles. Então, quer dizer, aquela coisa que a gente não viu, né? Um show de tributo à carreira do AJ Styles, a gente vai ver na semana que vem no Monday Night Raw. Eu acho que eu gostaria de um show desses pro John Cena também. Eu acho que eu senti falta disso. Mas eu não vou me importar com esse show de tributo do AJ Styles, não. Ainda mais porque pode ser que ele volte da aposentadoria. Não duvidem, tá bom? Enfim, nós fomos para o main event de Evon Evans, Gunther e Dominic Mysterio. Lembrando que uma Triple Threat não tem desclassificação. Vale notar que o Dominic tentou pegar um martelinho para poder atacar na luta.
A luta foi muito boa, foram 15 minutos de luta. E a sequência final, ela foi muito, muito interessante, tá? O que que aconteceu? O Gunther, ele estava com o Dominic, chutou o Dominic para fora do apron. O Gunther pegou o sino para poder dar na cabeça, ele tentou pegar o sino para dar na cabeça do Dominic, mas o Dragon Lee apareceu, acertou o Gunther com o sino na cabeça. Ele tentou pegar o sino, mas o Dragon Lee pegou o sino e acertou o Gunther na cabeça com esse sino. O Gunther cai do lado de fora do ringue, o Dominic entra, dá um dropkick no Devon Evans nas cordas, aplica o 619, ele então sobe na terceira corda para mandar o Frog Splash, o Devon sai da frente, o Dominic cai, o Devon Evans pula na terceira corda e manda um Gold Cutter no Dominic. Ele vai para o pinfall, o juiz bate 1, 2, 3, o Gunther não interrompe a contagem. E o Devon Evans, para surpresa de todo mundo, se classifica para a Elimination Chamber. Não tem ninguém que ao ver essa luta apostou no Devon Evans. Ninguém. Durante a live eu cheguei a falar o seguinte: cara, eu gostaria de ver o Devon Evans vencendo essa luta apenas para poder ver ele mandando um Gold Cutter do alto de um pod. Pois é, agora a gente vai poder ver isso. Eu acho que o Devon é aquele... Todo Elimination Chamber tem um High Flyer que faz uma loucura do alto do pod. Essa que é a verdade. O Devon Evans vai ter esse papel, tá? Ele vai vencer? Não. Ele já vai vencer a Elimination Chamber, mas ele vai voar para tudo que é lado e vai surpreender muita gente. 14 minutos de luta. Na verdade, foram 15 minutos de luta, segundo a minha contagem. Eu vou dar 4 estrelas para essa luta. Eu achei uma luta muito bem construída. Uma triple threat bem legal. O Gunther mandando seus mata-cobras para tudo que é lado. Devon Evans e o Dominic mandando muito bem. O Devon Evans carregou a luta. O Dominic não teve grandes falhas, não teve botes. Ele conseguiu comandar a luta também. Mas a vitória do Devon foi mega surpreendente, fugiu da regra. Não teve um que disse, quando viu o começo da luta, que o Gunther não se classificaria para a Elimination Chamber. Pois bem, ele não se classificou, Devon Evans ganhou, o Gunther não saiu fraco porque ele foi atacado. Vai ser interessante ver Gunther e Dragon Lee, né? Por que o Dragon Lee tá atacando o Gunther? Você deve estar se perguntando. Porque o Dragon Lee era parceiro do AJ Styles e o Gunther estava humilhando o AJ Styles aí depois de aposentar ele. Foi por causa disso, tá? Bom, pra mim o show, a nota foi 7,5. Eu achei um show um pouco acima da média. Eu achei que a gente teve boas lutas, a gente teve boas histórias, boas promos. Várias batalhas de promos foram bem interessantes durante o show. A AJ Lee com a Becky Lynch foi muito bom. A batalha de promo delas. Tivemos a história da Division com LA Knight e os Usos no começo do show, indicando uma feud dos Usos contra a Division pelo título de duplas. Eu acho que algumas coisas para a WrestleMania começaram a andar nesse show. E eu espero que eles finalmente estejam começando a colocar as peças no lugar para poder construir esse show, tá bom? Então 7,5 para mim, eu achei que foi um bom show. Agora eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o show. Lembrando, um tópico por comentário, cerca de 3 linhas, 3 a 4 sentenças. Não bota muita coisa, não bota muito assunto, eu não vou ler. Eu seleciono sempre um comentário por tópico, tá bom? E, cara, se vocês forem, assim, falarem de situações diferentes que aconteceram durante o show, eu vou ter mais material e eu vou poder incluir mais gente aqui. Agora, se vocês mandarem comentários somente sobre as mesmas coisas, eu vou ter que selecionar os melhores comentários ou os comentários com os quais eu vou conseguir dialogar melhor em relação aos assuntos que aconteceram no show e a gente vai ter menos comentário, tá bom? Eu tenho um alvo de colocar entre 8 e 12 comentários por vídeo, então façam valer a oportunidade de vocês aparecerem. Mandem aquele comentário legal, bem polêmico, para que vocês possam aparecer aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela live. Nós estamos hoje comemorando 1 ano de canal Luta Livre na TV. Meu muito obrigado a todos vocês que fizeram esse sonho se tornar realidade, mas eu quero mais. Então não deixem de se inscrever no canal, a gente quer chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber e 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Eu conto com vocês para isso.
Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal em inglês, o Big Uncle Wrestling, se inscrevam se vocês acompanham criadores de conteúdo na gringa, para não avacalharem com o algoritmo do YouTube. Se vocês não acompanharem, não se inscrevam, porque senão vai atazanar a gente. Mas se vocês veem lá o Santizep, a Mimi Portable, o Conman, se você vê essa galera lá da gringa, o JD from New York, essa galera toda, podem se inscrever no Big Uncle Wrestling. Big Uncle Wrestling. Eu tô sempre botando conteúdos diferentes lá, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de fazer tudo aquilo também que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E deixe seu hype. E acima de tudo, assista e maratona de nossos vídeos, que é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Aproveitem o carnaval para maratonar os nossos vídeos, para dar uma moral para o nosso canal. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.